Hoje, segundo domingo de fevereiro, portanto, o segundo domingo da reflexão da mensagem de mensagens Busque Primeiro. Na semana passada, se você esteve aqui, ou se não esteve, você pode acessar isso no aplicativo ou no YouTube. Semana passada nós falamos que todo mundo está em busca de algo. Todo mundo está buscando algo para preencher o seu interior, para trazer significado, valor, sentido à sua existência. Mas o que dissemos, usamos como base Mateus 6,33, também a base para tudo que estamos falando durante esse mês, onde Jesus diz, olha, eu sei que todos estão buscando algo, mas quanto a vocês busquem apenas uma coisa. Diga assim comigo, uma coisa. Foi o que foi domingo passado, uma coisa. O que é? Busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas que todos estão buscando, vos serão acrescentadas. Mateus 6,33, que é a base do nosso sermão passado e desta série. Bom, antes de começarmos nesta manhã, o que tenho para nós conversarmos e orarmos, me lembrei de uma história essa semana que eu ouvi um tempo atrás, uma história de 3 irmãs que moravam juntas. Alguém diga assim, 3 irmãs solteiras que moravam juntas. E elas eram idosas, uma tinha 92 anos, uma 94 anos e a outra 96 anos. Eu lembrei da minha avó Neuza, que de vez em quando ela vinha para casa da irmã dela. E são 3 idosas de 90 e poucos anos. Mas a história é que então essas 3 mulheres, diz que a mais velha, de 96 anos, subiu ao andar de cima da casa para tomar banho. E após ela botar o pé dentro do box para tomar banho, ela parou e pensou, eu vou tomar banho ou estou saindo do banho? Ela gritou lá para baixo, fulana, me ajuda aqui, porque eu não sei se eu estou indo tomar banho ou se eu já acabei de tomar banho. Aí a irmã de 94, a do meio, essa foi a mais velha, vou te ajudar. Começou a subir a escada para ajudar ela. Chegou no meio da escada, ela parou e pensou, espera aí, eu estou subindo a escada ou estou descendo a escada? Ouvindo isso, a mais nova de 92 anos, sentada na cozinha, na mesa, pensou assim, misericórdia, meu Deus. Eu não quero chegar aos 96 anos, assim como elas não. Deus me livre. Para garantir, bateu na mesa. Deus me livre. Bateu na mesa. Ela também perguntou, irmã, nos ajude lá. Só um minutinho, eu já vou. Antes, deixa eu ver quem está batendo na porta. Conto essa história porque hoje quero conversar com vocês sobre a sua mente. Sobre distrações, esquecimentos, desvios que a nossa mente sofre constantemente. A mente, ela ou concentra as nossas grandes batalhas. As grandes guerras são travadas na mente, antes de mais nada. E talvez você entrou aqui nesta manhã com algumas batalhas em sua mente. Talvez com sentimento de culpa, de vergonha, de medo, acusações, traumas. É na mente que se alojam ou que se travam as principais guerras. Talvez o diabo tenha trazido na sua mente punição, culpa. E nesta manhã eu quero conversar com você à luz da Bíblia sobre o que fazer com a sua mente. O tema que estamos tratando nessa série é Busque Primeiro. Hoje o tema para nós é busque primeiro o pensamento. Diga comigo, busque primeiro o pensamento. O pensamento. Facilmente esquecemos coisas, como a história dessas 3 irmãs idosas. Facilmente nos distraímos, ainda mais nos dias de hoje, com tanta coisa nas nossas mãos. Facilmente nós estamos sem foco, facilmente nós estamos com a mente desviada. O que acontece é que às vezes não entendemos por que alguém que entregou o seu coração a Jesus tem uma vida tão bagunçada. Porque pode ser que você tenha entregue o seu coração para Jesus, mas se sua mente estiver confusa, a sua vida vai ser uma bagunça. Então você pode ser um cristão, salvo em Jesus, devoto a Jesus, amando a Jesus, mas uma mente confusa, a sua vida será uma bagunça. Então diga assim comigo nesta manhã, diga assim comigo, é minha responsabilidade acertar a minha mente. Vamos ler Marcos capítulo 1, versículo 15.
Jesus foi quem mais ensinou, quem mais falou sobre o reino. Nesse texto de Marcos, capítulo 1, versículo 15, lembrar você que as notas da mensagem estão no seu aplicativo, faça uso. Nós trabalhamos e gastamos tempo para produzir conteúdo para você usar, então use. Marcos 1,15 vai dizer assim: enfim chegou o tempo prometido, proclamava ele. O reino de Deus está próximo, anunciava Jesus. E aí ele vem falar sobre como respondemos a isso. O que ele diz é: arrependam-se e creiam nas boas novas. O que Jesus está dizendo é: eu vos anuncio o reino, mas vocês têm responsabilidades em responder ou não, ou como vão responder. Qual é a sua responsabilidade? Se arrependa. Qual é a sua responsabilidade, não a minha? Creiam nas boas novas. Há sobre vocês responsabilidades. Há sobre vocês poder de resposta. Se arrepender, aqui no texto original sagrado, não é sobre parar de fazer coisas ruins e começar a fazer coisas boas. Se arrepender não está ligado diretamente a fazer coisas. Arrependimento, no grego, a palavra usada é metanoia, que fala sobre mudança de mente. Arrependimento é: eu pensava assim, agora penso diferente. Isso é arrependimento. Tudo começa na sua mente. Observe que, embora a Bíblia diga que a língua tem um grande poder, eu diria que a mente é a parte mais poderosa do corpo. Do tipo, para onde sua mente virar, o seu corpo vai. É como se a mente fosse o volante do seu corpo. Quem nunca está indo na cozinha pegar de repente água e no meio do caminho a sua mente lembrou de alguma coisa? Você faz o quê? Desvia o passo, a direção. Ah, lembrei, não coloquei a máquina de lavar para poder bater. Você bate a máquina de lavar e você esquece da água. A sua mente tem o poder como um volante de guiar a sua vida. Portanto, ela é a parte mais poderosa e mais importante do corpo. Por exemplo, pessoas que estão com a mente sempre em um lugar de derrota, viverão uma vida de derrota. Ah, pastor, isso é coach? Não é coach, não, é científico. É bíblico. Se a sua mente está no lugar de vitória, ou seja, se você tem uma boa autoestima, se você pensa positivo, os coaches vão dizer sobre a lei da atração, o que também é verdade, mas biblicamente temos um outro nome. Mas se você pensa isso de positivo, não, eu vou conseguir, Deus está comigo, eu vou me levantar, não vou deixar me prostrar. Você tem reações específicas conforme a sua mente aponta. Se você diz: não, isso não vai funcionar, não vai dar certo, melhor ficar aqui, isso nunca vai ser do jeito que eu imaginei, não, Deus não vai fazer isso por mim, e você vai ficar ali. Você tem responsabilidades com a sua mente. Observe que já reparou que até pessoas boas podem acabar em lugares ruins? Como pode? A pessoa boa dessa não faz mal a ninguém, não rouba ninguém, não fere ninguém, ajuda o próximo, mas vive uma vida que é uma bagunça e um lugar ruim, porque a sua mente não foi renovada, não foi transformada. Lembra o apóstolo Paulo em Romanos 12, transformai-vos a vossa mente, para que então vocês possam experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando a mente não é renovada, não experimentamos coisas novas. Vou usar aqui hoje uma frase que eu usei algumas vezes, mas eu quero repetir, tome nota. Sua vida está se movendo na direção de seus pensamentos mais dominantes. Aquilo que mais ocupa a sua mente, aquilo que está mais forte em sua mente, é para onde a sua vida vai se dirigir. Aquilo que você mais pensa, que você pensa quando acorda e quando dorme, é para onde você vai. Por isso, um conselho pastoral para você nesta manhã é: você precisa assumir a responsabilidade e a custódia do que você anda pensando. Você é responsável pelos seus pensamentos. Você é responsável de decidir o que você vai ou não pensar. A proposta aqui nesta manhã para você é: pense no que você está pensando. Se preocupe, averigue o que tem ocupado a sua mente. Pare hoje ainda, agora, ou daqui a pouco em casa, depois do almoço, ou amanhã, pare para pensar sobre o que você tem pensado. É sua, é minha, é nossa responsabilidade.
Um conselho do apóstolo Paulo, eu vou ler com você a sua carta aos Colossenses 3, versículo 1 e 2. Olha o que Paulo diz. Uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Verso 2. Pensem nas coisas do alto, é uma ordem. Pense nas coisas do alto e não nas coisas da terra. O que Paulo diz é, já que vocês foram transformados, renovados, nasceram de novo em Cristo, são uma nova criatura, vocês têm responsabilidade sobre o que vão pensar. Meu conselho a vocês é, pensem nas coisas do alto. Porque quanto mais você pensa nas coisas do alto, ou do reino, ou de Deus, os seus pensamentos tornam-se agora verticalizados. Hoje as pessoas estão sofrendo, estão confusas, distraídas, sem foco, porque estão o tempo todo pensando horizontalmente. Só nas coisas da terra. Mas quando você pensa nas coisas do alto, o seu pensamento se verticaliza. Precisamos ser intencionais em relação ao nosso pensamento. Precisamos decidir, desde pela manhã, no que vamos pensar. Porque disso depende a direção do dia que teremos. Se você não for intencional, a sua cabeça vai ficar vagando. Eu diria cabeça vazia. Já diziam os nossos avós, nossos pais, que mente vazia, complete, oficina do diabo. Você tem que ser intencional em relação ao seu pensamento. Vou te dar um exemplo. A semana no carro, minha filha Manuela, ela disse assim, pai, essa noite eu acordei, o Mateus estava falando de madrugada. Não levante a mão quem fala durante madrugada enquanto dorme. O Mateus estava falando. Eu falei, é mesmo, filha? Aí ele fica curioso, né? Falando o quê? Ele está falando um negócio lá, não entendi que ele está falando direito. Aí você fez o quê? Acordei ele, falei, Mateus, ela não faz isso. Aí você mata o garoto. Mateus, o que você está falando aí? Falando com quem ele? Deixa eu dormir. Ele está falando de noite. Você conhece alguém que fala de noite, que fala dormindo? Levante a mão comigo. Conhece alguém? Já que a gente está em família, eu vou mais fundo. Você fala de noite, dormindo? Levante a mão. Pensando nisso, eu fui refletir da seguinte coisa. Quem fala durante a noite, fala sobre o quê? Não é um assunto único. Sabe qual é a resposta? Quem fala durante a noite, fala sobre aquilo que está ocupando o seu pensamento. Que pensou, que compartilhou e que viveu ao longo do dia. Agora, olha onde isso acaba. Eu penso sobre isso. O pensamento faz com que eu fale à noite. O que isso quer dizer? Que o que eu penso não só fica aqui, mas sai pela minha boca. O que ocupa o seu pensamento, uma hora, vai sair pela sua boca. Diga sempre ao seu vizinho, você tem responsabilidades com a sua mente. Diga assim, vigia no que você tem pensado. Nós falamos, a Bíblia diz, né? A boca fala do que o coração está cheio. O coração aqui da Bíblia não é o coração que pulsa sangue, que me dá a oxigênio. Não é esse coração. O coração é que é a mente. A boca fala do que a mente está pensando. A boca fala do que o coração está cheio. O que ocupa o seu pensamento acaba sendo pela sua boca. E quando você insiste em um pensamento, mas assim, você insiste em um pensamento, aí você acaba falando sobre ele. E quando você fala muito sobre esse pensamento, o seu corpo começa a tomar algumas decisões e ter alguns comportamentos. Então, ou seja, o que ocupa a sua mente vem para a sua fala, e por você falar sobre isso, você começa a agir. E onde começou isso? No seu pensamento. Por isso, minha proposta nesta manhã é que nós busquemos o reino de Deus primeiro em nosso pensamento. O reino de Deus não é apenas você buscar de forma externa, mas começa aqui. Paulo diz, pensar nas coisas do alto, buscar o reino de Deus primeiro em sua mente, em seu pensamento. Mas pastor, como fazemos isso? É para isso que eu estou aqui. Maneiras de priorizar o reino de Deus em sua mente. Vou te dar 4 maneiras. Então vamos lá, tome nota, escreva, olhe nas nossas mensagens. Primeira maneira de priorizar o reino de Deus em sua mente. Número 1, entregue sua mente a Deus logo pela manhã. O reino de Deus, a vontade de Deus, a palavra de Deus deve ser o seu primeiro pensamento após você abrir os seus olhos.
Você deve começar o seu dia entregando a sua mente a Deus e pensando em Deus. Antes mesmo de sair da cama, coloque sua mente nele. Acorde. Faça como eu. Desliga o despertador. Sai na cama um pouquinho. Boceja. E gasta ali 2 minutinhos. Ainda talvez sem Bíblia, sem nada. E agradeça. Porque nesse dia você vai precisar de sabedoria. Sim ou não? Vai. Você vai precisar de sabedoria, você precisa entregar. Uma vez eu ouvi um pastor que disse assim, sobre buscar a Deus. Quando você não o consulta, você o insulta. Essa é boa. Quando você não consulta a Deus, você insulta a Deus. Chega a ser uma petulância, você levantar da cama sem o entendimento de que você depende dele para o seu dia. Que a sabedoria que você vai precisar, ela vem dele. E eu me lembrei enquanto escrevia isso, de uma outra história de um homem que orou assim a Deus pela manhã. Senhor, obrigado porque até agora não magoei ninguém. Senhor, até agora não chateei ninguém. Até agora não feri ninguém. Até agora não cometi nenhum pecado. Mas Senhor, me ajuda porque eu estou prestes a levantar da cama. E o dia vai começar. Porque basta levantar, meus irmãos. Tudo está preparado para você ferir alguém, magoar alguém. Por isso que você precisa entregar a Deus logo pela manhã a sua mente, todos os dias. Olha o que o salmista diz no Salmo 5, versículo 3. Escuta a minha voz logo cedo, Senhor. Toda manhã te apresento os meus pedidos e fico à espera. O salmista aqui nos traz 2 verdades. A primeira é que Deus escutará a sua voz logo pela manhã. Que Deus, apenas uma figura de linguagem, está como quem aguarda nós acordarmos, para termos esse primeiro contato, acordados. Porque até enquanto nós dormimos, Deus está trabalhando, nos guardando. E a segunda verdade, o salmista diz, toda manhã devemos apresentar os nossos pedidos, os nossos pensamentos e ficar à espera. O curso do seu dia é definido logo pela manhã. Você tem o costume de fazer anotações, ter uma agenda, rotinas, lembretes no celular, no relógio, na Alexa, onde você é com o computador, lembretes. O seu dia ele é organizado pela manhã. Portanto, pela manhã, precisamos dar os nossos pensamentos para Deus. Deixa eu compartilhar com você algo que não domino, mas tem um pouco de conhecimento. Quando falamos sobre, por exemplo, uma orquestra sinfônica, acontece mais ou menos assim. Na orquestra há muitos instrumentos diversos, de categorias diferentes. Temos instrumentos de sopro, metais que sopram. Temos instrumentos de cordas, os violinos. Nós temos instrumentos percussivos, de peles ou tambores. Vários instrumentos. Cada um tem um tom, cada um tem um tipo, cada um tem um jeito. Mas eles são únicos, juntos são uma orquestra. O que acontece quando eles se reúnem num teatro, a primeira coisa que eles precisam fazer é afinar os seus instrumentos. Eles não podem afinar isso de forma arbitrária, ou seja, cada um afina o seu como quer, da forma que quer. Não. Tem um instrumento, quando não é usado um diapasão, tem um instrumento na orquestra chamado oboé, que é um fininho. Ele é a base de afinação dos demais instrumentos. Então, o oboé soa uma nota. E os demais instrumentos de sopro, de corda, devem então sintonizar as suas notas com a nota do oboé, que está dizendo qual é a afinação correta. Só depois que é feito isso, eles podem então começar a tocar. Porque se cada um fizer a sua afinação e tocar com a sua afinação, será um caos, será um desastre. De igual maneira, há um tom para o seu dia, chamado vontade de Deus para a sua vida. E nós devemos, antes de começarmos a tocar, ou seja, viver o nosso dia, devemos sintonizar, afinar a nossa mente, o nosso coração com os padrões da palavra de Deus e da vontade de Deus. Para que então possamos ao longo do dia soar com um belo violino, com um belo trompete e não tocarmos arbitrariamente qualquer som que vai ser um caos o nosso dia.
Agora a pergunta que eu fiz, ou me lembrando, é por que que isso deve acontecer? Bom, pastor, já não afinaram o instrumento ontem, por que afinar hoje de novo? Se você não sabe, o ambiente em que os instrumentos estão podem danificar a afinação. Se está muito calor, a corda afrouxa. Se está muito frio, a corda estica. Ou seja, o ambiente tem o poder de estragar a afinação do instrumento. Você já entendeu onde eu quero chegar com isso? Às vezes nos afinamos em Deus pela manhã, mas podemos estar logo depois em ambientes que vão desafinar a nossa vida. Em ambientes que vão desafinar a nossa sintonia com a melodia dos céus. Então precisamos renovar a nossa mente para não deixar que esses ambientes, caso sejamos neles, lá percebamos que esses ambientes estão nos tirando do tom da vontade de Deus. E lá nesses ambientes nós reafinarmos de novo. Como, pastor? Entregando a nossa mente a Deus. Porque se temos uma orquestra e dizemos que é um tom, uma afinação, se nós somos esses músicos, instrumentos, nessa ou em toda orquestra também uma pessoa que chamamos de maestro. E o prazer do maestro é reger a orquestra. O prazer do maestro é reger os nossos dias. E ver o quão afinado nós estamos, o quão fiéis nós estamos. O quão sintonizados estamos no tom e na melodia. Porque no final o que o músico quer é agradar o maestro. E no final, que a plateia que está ao redor dê uma grande salva de palmas pela beleza que foi aquela música. Deve haver beleza no nosso dia, não perfeição. Mas logo pela manhã nós temos que afinar, nos sintonizar com Deus, com a sua palavra, com a sua vontade, logo pela manhã. Observe que o quão for desastroso ambientes e pensamentos antigos não renovados com o povo de Deus após sair do Egito. Saíram do Egito e a ideia era ficarem 40 dias no deserto até entrarem na terra prometida. Mas ficaram 40 anos. Por qual motivo? Porque eles não tiveram a sua mente renovada, estavam o tempo todo lembrando do Egito e reclamando de terem saído de lá. Por isso, não entraram tão cedo na terra prometida. E uma geração inteira não entrou. Portanto, com isso eu digo, você não entrará em uma nova realidade enquanto estiver segurando uma velha mentalidade. Você esse ano não conseguirá experimentar novas realidades, ter novas experiências, viver novos momentos, enquanto você segurar velhos pensamentos, enquanto você segurar uma velha mentalidade sobre como anda a sua vida, como anda a sua mente, como anda a sua devoção, como anda o seu ser, como anda o seu discipulado. E o meu desejo, nosso desejo de pastores aqui em janeiro, com a série Mensagem Recomeçar e com Busque Primeiro, é que você tenha um ano diferente do que foi 2024. Diferente dos pastores que andam por aí, eu não vou te garantir que esse vai ser o melhor ano da sua vida. Porque se esse for o melhor, quer dizer que 26 vai ser pior do que esse. Então nós cremos que a cada ano pode ser um pouco melhor. Quem crê comigo, levanta a mão e diga assim: eu creio, pastor. Pode ser um pouco melhor. Talvez seu casamento esse ano não vire melhor casamento. Talvez sua empresa seja melhor empresa. Talvez as suas emoções sejam melhores. Mas cremos que vai melhorar. E ano que vem vai ser um pouco melhor. Um pouco melhor. Um pouco melhor não quer dizer mais fácil. Não quer dizer mais confortável. Mas quer dizer mais sintonizado com Deus. Quer dizer percebendo mais o movimento de Deus na história e na sua vida. Não quer dizer, quando eu digo assim, vai ser melhor, não quer dizer você não vai ficar doente. Você não vai ter problema, não é isso. Mas enquanto você vive uma enfermidade, um problema, você está sintonizado com Deus e percebe que o Maestro está regendo a sua vida e você está vivendo aquilo que Deus quer que você viva, confiante, cheio de fé. Cuidado com as pessoas que dizem, esse será o melhor ano, você vai voar, você... Cuidado, porque você pode se frustrar na frente quando tiver uma notícia ruim. Mas se o seu ano... Esse 25 pode ser melhor que 24, ele requer que você saiba que há responsabilidade sobre você de intencionalmente pensar sobre o que tem pensado, renovar a sua mente e sintonizar logo pela manhã a sua mente antes de sair de casa. Porque os seus primeiros pensamentos
como um volante, vão direcionar o seu dia. Olha o que diz Jeremias 29, versículo 11. Porque eu sei os planos, algumas versões, os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos ou pensamentos de bem e não de mal, para lhe dar o futuro pelo qual anseiam. A vontade de Deus não é nos dar o que é mal. A vontade de Deus é nos dar o que é bom. Os pensamentos de Deus sobre nós são de bem e não de mal. Mas como eu vou conhecer os pensamentos de Deus para a minha vida? Quando eu sintonizo logo pela manhã minha mente em Deus, então eu começo a perceber e entender e ter revelado quais são os pensamentos de Deus para mim e para o meu dia. Isso deve começar logo pela manhã. Quando você prioriza o reino de Deus em sua mente, a música de sua vida é ordenada pelo maestro da orquestra. Se Deus é o maestro da história, está regendo a nossa vida, o nosso dia, com uma grande sinfonia. Se você andar desafinado, você vai soar como um barulho e não como uma melodia. Não deixe o seu dia ser um barulho, mas faça já pela manhã que o seu dia seja uma grande sinfonia e melodia, para que você viva conforme todos os pensamentos que Deus tem para nós. E isso começa pela manhã. Número 1, logo pela manhã, entregue sua mente ao Senhor. Segunda coisa, como ter a mente pensativa no reino. Segundo, ore e adore ao longo do dia. Porque o que te garante que trazer o pensamento pela manhã para o Senhor, isso blindará você de momentos difíceis. Isso blindará você de ocasiões adversas. E seria um grande erro você levantar pela manhã, entregar sua mente ao Senhor, orar, se arrumar, tomar café, sair pela porta e deixar o seu contato com Deus para trás. Seria um grande erro deixar Deus na porta da frente da sua casa para o seu dia. Portanto, ao longo do dia, você deve adorar e louvar, porque você vai estar no trabalho, na faculdade, no colégio. Quantos aqui reconhecem que precisam de Deus no seu trabalho? Levante a mão comigo. Precisamos de Deus no trabalho, na faculdade, na família, nos relacionamentos. Precisamos de Deus todo o tempo. Irmãos, eu não tenho dúvida que eu fui chamado para isso que fiz, para isso que faço. Você pode ter um chamado de repente para pregar, para ser missionário, um chamado para cuidar de família, um chamado para cuidar, vários chamados. Não importa o chamado que nós tenhamos. Nós nascemos para uma única coisa. Nós nascemos para adorar ao Senhor. Fomos criados para adorar ao Senhor. E eu não posso deixar que o meu chamado seja colocado sobre aquilo que eu fui criado para viver. Não importa se meu chamado é com isso, com aquilo, com A ou B, mas o principal, eu fui criado para adorar ao Senhor. A minha vida tem que ser uma melodia afinada pelo diapasão de Deus, para que então o grande maestro tenha prazer na sinfonia da minha vida com a sua regência. Como eu disse, quando nós começamos a adorar, quando nós começamos a pensar em Deus, os nossos pensamentos são verticalizados, nós começamos a pensar nas coisas do reino. Olha o que o salmista diz no Salmo 42, versículo 11. Por que está tão abatida assim, ó minha alma? Por que está tão triste? Espere em Deus. Ainda voltarei a louvá-lo, meu Salvador e meu Deus. Ore a Deus nos principais momentos do seu dia e permita-lhe dizer, um dos melhores momentos para você adorar a Deus é durante uma luta, é durante uma tragédia, é durante uma escuridão, é durante um evento inesperado. Eu aprendi com a vida que os melhores momentos para você adorar a Deus são os momentos mais escuros e mais difíceis. Talvez você hoje entrou aqui como salmista, porque está batido a minha alma, porque você fez dentro de mim. Complete o versículo dizer como salmista. Mesmo vendo isso, eu me verei louvando ao Senhor, o meu Deus, o meu Salvador. Da escuridão,
adore ao Senhor. Da tragédia, louve ao Senhor. Porque isso fará com que sua mente não fique preso na horizontalidade da dificuldade, mas na verticalidade. Como Paulo diz, pense nas coisas do alto, seja intencional, é sua responsabilidade. Deus com o seu Espírito vai nos dar munição, vai nos dar potencial para conseguirmos praticar, mas a intencionalidade da prática é nossa. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo, sobre uma palavra cristã, que precisamos falar de tempo em tempo, perdão, por exemplo. O Espírito Santo vai lhe dar as condições cristãs, bíblicas, espirituais, para conseguir perdoar alguém que muito lhe feriu. Você precisa desse combustível, esse potencial a mais. Mas a decisão de perdoar é sua. A ligação, ir à pessoa, marcar reunião, é sua responsabilidade. Portanto, com a mente não é diferente. O Espírito Santo nos dará condições de resistirmos a pensamentos ruins, de lutarmos contra pensamentos que trazem punição, medo. Mas a nossa responsabilidade é trabalhar e lutar para que pensamentos de Deus ocupem a nossa mente. E lembrar você a luta que eu passei durante alguns meses após o meu acidente. E não se esqueça, eu sou tão humano quanto você. E foi um tempo muito sombrio para mim, dentro de mim. Tempo sombrio de escuridão, de medo, de dores. E foi nesse tempo que a minha vida devocional, alavancou. Porque é no tempo de dor, é no tempo de luta, é no tempo de incerteza, é no tempo de escuridão, que são os melhores solos para nós semearmos a nossa comunhão com Deus. Então não dê como desculpa um tempo difícil que você vive, aproveite, porque esse é o melhor tempo para você buscar ao Senhor e adorá-lo durante o seu dia. Deus usará a dor de 4 maneiras. Tome nota, se você está sofrendo, tem dor. Deus pode usar a dor, não estou dizendo que Deus causará a dor. Deus usará essa dor de 4 maneiras. Primeira, para nos corrigir, que é para nos ensinar, nos colocar no prumo. Segundo, usará isso para nos inspecionar. Terceiro, usará essa dor para nos direcionar. E quarto, usará essa dor para nos aperfeiçoar. Deus poderá não causar dor, poderá ser uma causa que nós mesmos plantamos, mas Deus usará isso para o nosso bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, não se esqueça, e vivem segundo o seu propósito. Não basta amar a Deus, tem que viver e lutar para viver segundo o seu propósito. Aí as coisas cooperam para o seu bem. No meu tempo de dificuldade e escuridão após o acidente, eu aprendi algumas coisas, e uma delas aprendi uma oração. A oração que eu fazia: Deus, eu não estou feliz com a minha dor, mas sou grato pelo que ela está produzindo em mim. Eu não estou feliz com as dores, mas eu creio que o Senhor usará isso para o meu bem. Eu aprenderei muitas coisas, e é uma grande oportunidade de eu aprender algumas coisas. Use o seu dia, os tempos mais difíceis, para comunicar ao Senhor em louvor e adoração. Meu irmão, não espere o próximo domingo. Não espere o próximo domingo para você cantar aqui com o próximo dirigente, com os próximos músicos. Não espere o próximo domingo que você reúne com os irmãos para cantar. Sabe por quê? O seu melhor louvor vai estar na segunda-feira, na terça, na quarta, na quinta. Quando vier a má notícia, quando vier a escuridão, quando vier a dúvida, quando vier o medo, é lá que estará o seu melhor louvor. É lá que estará a nossa melhor adoração. Não espere a semana que vem chegar para poder fazer isso. Olha o que Paulo diz, Tessalonicenses 5, verso 16 ao 18. Estejam sempre alegres e nunca deixem de orar. Como? E sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus.
É dizer, Deus, eis mais um dia, levantei da cama, entreguei minha mente ao Senhor, mas Deus, estou aqui matando um leão por dia. Senhor, agora eu paro na minha escuridão, na minha dor, na minha luta, e eu oro ao Senhor e adoro ao Senhor todos os dias, e sou grato, ó Pai, não pela dor, mas enquanto passo por ela, sou grato, porque eu sei que o Senhor usará isso para o meu bem e para cumprir os seus propósitos. No Evangelho não há promessa de ausência de dor, mas a promessa é, não importa a dor que você passe, Deus será o seu suporte. O Espírito Santo potencializará você para passar por isso, enquanto passa por isso, dando graças a Deus. O que Paulo não diz é, dê graças pela dor. Não, dê graças enquanto você passa pela dor. Não é dê graças por todas as coisas, dê graças em todas as coisas. Número 1, entregue somente pela manhã. Em segundo, ore e adore ao longo do dia. Como eu posso colocar a minha mente em primeiro lugar no reino de Deus? Terceiro, tenha sempre uma resposta pronta. Esteja sempre preparado para os ataques do diabo ao longo do caminho. Saiba de uma coisa, o diabo nunca vai atacar a sua força, ele sempre vai atacar a sua fraqueza. Ele nunca vai atacar você naquilo que você é forte, mas naquilo que você é fraco. Então esteja pronto para ter uma resposta. Esteja pronto para contra-atacar. A pergunta que eu faço é, quais são as áreas da sua vida que hoje o diabo poderia usar para atacá-lo? Meu conselho, esteja pronto. Ah, pastor, o diabo sempre me ataca em relação à minha relação com o meu filho. Seja pronto para isso. Em oração, texto bíblico, devocional. Pastor, o diabo sempre me ataca em relação à sexualidade. O diabo sempre me ataca em relação à ganância. Esteja pronto para isso. Vou te dar um exemplo. Quantos aqui como eu tem costume de carregar durante o dia um lanchinho, uma marmita durante o dia? Para o trabalho, para o colégio. Ah, não acredito, gente. Vocês comem o quê? Fandangos? Aí vocês comem? É sério mesmo? Italiano com coca? Vamos de novo. Quantos aqui tem costume durante o dia, assim, se preparar para o trabalho, para a faculdade, para o dia, levar ou um lanche de casa ou uma marmita? Levante a mão. Aí viu, o grupo aumentou, viu? Eu saio de casa, eu geralmente almoço em casa, poucos dias eu almoço na rua, mas pela manhã, quando vou almoçar na rua, por exemplo, eu já faço uma quentinha e trago para o trabalho. Saio de casa do almoço, trago para o trabalho. Eu sempre tenho a marmitinha para a tarde. O nome disso é estar preparado. Quando bater a fome à tarde, eu estou, diga comigo, preparado. Tem minha marmita, o meu filé de frango, o meu arroz branco, a minha salada, a minha carne, batata inglesa, cozida, nunca frita. Isso é estar preparado. Porque se não estiver preparado, eu vou comer besteira, coxinha. Eu vou alimentar o meu corpo de coisas. Eu não vou dizer que é a palavra porcaria, mas vou alimentar o meu corpo de coisas que aparentemente serão nutrientes, mas a longo prazo vão danificar a minha saúde. A longo prazo, eu tenho 50. Eu estou nesse longo prazo. Observe que a mesma coisa acontece em estar preparado. Estar preparado é ter uma lancheira de versículos bíblicos. Não de arroz e frango. É ter uma lancheira de promessas bíblicas. É ter uma lancheira de devocional. Para que então, quando vier a fome, o que é fome? A tentação, o desespero, a escuridão, as emoções em caos, você acesse esta lancheira. É como você ter versículos bíblicos como barra de cereais. Como um armário cheio de barra de cereal. Deu fome, pega a barra de cereal. Uma barra de proteína. Deu fome, deu angústia, depressão, a mente está confusa. O diabo está atacando minha mente para que eu desista, para que eu não volte para casa, para que eu rompa com isso, para que eu me suicide, para que eu volte atrás. Está atacando o que eu faço. Barra de proteína nesta fome. Versículos bíblicos. Oração. Adoração. Diga sempre para o seu vizinho. Esteja sempre pronto
Mas como estaremos prontos se nós não fizemos a nossa marmita espiritual e bíblica? Como está pronto se não sabemos versículos bíblicos, se não sabemos orar, se nós não oramos, nós temos que estar prontos. Tenha sempre um pacote de bons pensamentos. Tenha sempre um pacote de versículos bíblicos. A pergunta que eu faço é: quais são as 5 principais áreas que o diabo hoje ataca a sua mente? Eu vou dizer algumas. Talvez seja a luxúria. Luxúria que vai levar à pornografia, por exemplo. Talvez as principais áreas que o diabo ataca a sua vida são pensamentos de insegurança, pensamentos de culpa, pensamentos de vergonha. Talvez não apenas pensamentos, mas ataques de raiva, de ódio, ou ataques de medo, de pavor, ansiedade. Você precisa estar preparado para esses ataques. Lembra de Jesus no deserto? Mateus 4. O diabo veio com ataques, mas Jesus estava bem munido. Muitas marmitas para o dia. O diabo dizia, ele respondia: assim diz a palavra. Assim diz a palavra. Assim disse o Senhor. Temos que aprender, irmãos, a estar prontos para contra-atacar. Olha o que Pedro vai dizer, 1 Pedro 3, versículo 15. Em vez disso, consagrem a Cristo como o Senhor de sua vida. E se alguém lhes perguntar a respeito da sua esperança, estejam sempre preparados para explicá-la. Pedro diz assim, olha, entregue a sua vida a Jesus, seja salvo, nasça de novo. Isso vai gerar com que as pessoas perguntem sobre a sua esperança, o que aconteceu, o que você creu. Estejam preparados para explicar para elas o Evangelho e o que Deus fez na sua vida. Estar preparado. Lembrar você o que disse no começo da reflexão: a sua vida se movimentará sempre na direção dos seus principais pensamentos ou mais dominantes. Se o seu pensamento, como Paulo diz aos Colossenses, está verticalizado, pensa nas coisas do alto, em comunhão com Deus pela manhã durante o dia, se isso ocupa o seu pensamento, é nessa direção que sua vida vai guiar. Para cima ou para baixo, para a alegria ou para a tristeza, para o renovo ou até mesmo para a depressão. Deixa mais uma vez compartilhar a minha escuridão um dia após o meu acidente. Pensamentos começaram a tomar minha mente, alguns pensamentos. Do tipo, você não vai voltar a andar, você vai ter dificuldades em ter postura, você nunca vai parar de sentir dor. E a nossa mente começa a criar monstros hipotéticos de coisas que podem acontecer. O remédio não fazia efeito, a dor não cessava, e a escuridão começou a tomar conta da minha mente. E eu tinha que fazer alguma coisa. Porque se não fizesse, eu ficaria prostrado por mais tempo do que poderia ou deveria. E aí que eu tive que acessar e abrir a minha marmita. Não de filé de frango e arroz, mas bíblica. E aí eu comecei a memorizar e trazer textos bíblicos à minha mente. Como o Salmo 107, versículo 20, o salmista vai dizer assim: olha, porque eu enviei a minha palavra e ela os curou e os livrou da morte. Como Isaías 53, versículo 4, certamente levou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si as nossas doenças. Como Malaquias 4, versículo 2, que diz: mas para vocês que temem o meu nome, o sol da justiça se levantará, e vocês sairão e saltarão de alegria como bezerros soltos, porque esse que se levantará trará cura em suas asas. Não estou dizendo com isso que todos serão curados ou que ninguém ficará enfermo. A questão não é se teria ou tive sequelas do acidente. A questão é como estava a minha mente durante o processo. A mente era: eu sei que eu creio em um Deus que pode curar. Eu sei e creio em um Deus que nas suas asas a cura. É um Deus que traz alegria em tempo de tristeza. Como o salmista diz, é um Deus que traz vida onde todos esperam a morte. Eu preciso encher a minha mente disso, recitar, crer, falar. Meus irmãos, no dia seguinte acordei uma outra pessoa.
totalmente diferente. Isso era um dia após o outro. Até que se passaram 30, 40, 50 dias para que eu pudesse estar de volta à comunhão dos irmãos. Precisamos estar preparados para quando o diabo tentar na nossa mente minar o nosso pensamento em relação a quem somos, ao que Deus tem para nós, a quem Deus é, ao que vai acontecer. Precisamos estar preparados, porque a mente é como uma terra a ser cuidada. A mente é como uma terra onde há raízes, ramos, árvores. Assim é a nossa mente. Precisamos arar a terra, mexer na terra o tempo todo. Precisamos plantar novas sementes da palavra de Deus o tempo todo, intencionalmente. Talvez alguém que nesta manhã está com a sua mente, não só com raízes, mas com árvores que foram plantadas há muito tempo, estão lá e devem ser arrancadas. Na nossa mente precisamos preparar novos caminhos, para que então a água passe e irrigue a plantação. Precisamos cuidar da mente como um solo a ser preparado diariamente. Senão teremos pensamento de morte, de raiva, de ódio, de ciúme, de inveja, e teremos todo o tipo de ervas daninhas. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus tem frutos diferentes para você dar esse ano em sua mente. Deus tem frutos para você dar diferentes esse ano em sua vida devocional, espiritual e emocional, mas isso começa na sua mente. Não fique sentado deixando o diabo fazer o que quer e bem entende em sua mente. Coloque na sua mente e na sua boca, coloque a boca e a mente em concordância com a palavra de Deus. Seja intencional, esteja pronto. E quarto, como colocar a minha mente e pensar no reino de Deus primeiro? Quarto, proteja o que entra em sua mente. Paulo vai dizer assim: nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades do ar. O diabo na Bíblia é conhecido como o príncipe do poder do ar. Pastor, o que é isso? É tipo o Avatar? Fogo, terra, água? Não. Paulo quer dizer o seguinte: existe como ondas de rádio coisas espirituais. E essas ondas de rádio estão sendo sintonizadas pelas mídias sociais, pelos cinemas, pelo entretenimento. Se o diabo é esse príncipe que tem poder no ar, como ondas espirituais negativas, são sintonizadas por tudo ao nosso redor. Em resumo, toda a cultura, ela é projetada para reprogramar a sua mente. Os filmes são projetados para reprogramar a sua mente. Reprogramar de quê? Em relação à boa vontade de Deus, aos padrões judaico-cristãos. Toda a cultura é projetada para reprogramar a sua mente. Já observou que a palavra entretenimento começa com entrar? É para entrar na sua mente, para transformar a sua mente. Vou te dar um exemplo de como isso acontece historicamente. Daniel, com 3 amigos, são levados cativos para a Babilônia. Com que intenção? Está explícito no texto: reprogramar as suas mentes. Tirar deles a cultura judaica cristã em relação a um só Deus, a Ele apenas adore, família, casamento, instituições no seu lugar certo. Então na Babilônia eles são ensinados uma nova língua, uma nova cultura, são dados a novos alimentos e eles decidem se abster disso. Não vamos comer essa comida, vamos participar disso. A ponto de, enquanto construíram a estátua memorial de Nabucodonosor, todos se prostrarem, os 4 ficaram em pés. Como quem diz: vocês não vão reprogramar a nossa mente. Nós queremos em um só Deus. Nós amamos um só Deus. Não é Nabucodonosor. E por isso foram parar na fornalha. Observe. Temer a Deus, ser fiel a Deus, também terá consequências desastrosas, como lançar no fogo. Mas
Lá no fogo, eles não estavam sozinhos. Deus estava com eles e foram livrados do incêndio. Quem pode aplaudir o Senhor nesta manhã, aplauda o Senhor. Se você ganhar esta manhã, vale a pena, vale a pena. Não se deixe reprogramar, seja fiel à palavra de Deus, seja fiel. Está aqui, meus irmãos, como pensamos sobre o homem, sobre a mulher, sobre casamento, sobre filhos, sobre adultério, pensamos sobre a gravidez, como pensamos sobre tudo, a economia, socialismo, capitalismo, sobre a cultura quer reprogramar o pensamento daqueles que insistem em ter sua mente voltadas para Deus e ligado a pensamentos que estão no alto. 1 Coríntios 16, versículo 13. Paulo vai dizer assim: estejam vigilantes, permaneçam firmes na fé, sejam corajosos e sejam fortes. A palavra aqui é sejam vigilantes. Esse ponto é aqui, proteja, capacete da salvação, proteja o que é da sua mente, vigia. Pense sobre o que você tem pensado. Para concluir, o inimigo de sua alma, ele plantará pensamentos negativos em sua mente. E esses pensamentos podem te fazer refém. Pensamentos de luxúria levarão você à pornografia, por exemplo. Pensamentos destrutivos, onde levarão sua autoestima para baixo. Depressão, ansiedade, medo. Pensamentos sobre o próprio Deus em relação ao que Ele é ou o que Ele pode fazer. Proteja a sua mente. A sua mente é a sua terra. A sua mente é a sua área. A sua mente é o seu governo. E você deve cuidar desse espaço, que é a sua mente, e dar o governo dela para Deus. E não deixar que outros tentem governar, como a cultura, o governo ou o diabo. Deixa-me fazer uma experiência com você. Há um pensamento americano, que eu concordo plenamente, e diz o seguinte: nós não negociamos com terroristas. Não conversamos com terroristas. Não tem conversa com terroristas. Não tem negociação com terroristas. Pense comigo no seguinte quadro. Você acaba o culto agora, vai para casa. Chegar em casa, opa, porta aberta. Aí você encontra a pessoa que você não conhece, você nunca viu, que invadiu sua casa. Ela está sentada no seu sofá, assistindo a sua Netflix, comendo o seu almoço. Ela invadiu. Aí pergunta: o que você faz? O que eu acho que você não faria é tipo assim: opa, tudo bem? É sério o filme? Eu vou pegar uma pipoquinha, a cadeira para a gente ver junto. Você não faria isso. O que você faria? Chama a polícia, bota para fora. Em alguns países ou americanos, algumas cidades, posse de arma, pega a arma, dá tiro no sujeito. Bota para fora. Por quê? Ele invadiu o seu território. Ele não tem custódia ali. Não tem autoridade ali. Ele não é bem-vindo ali. Sim ou não? Agora, por que deixamos isso acontecer na nossa mente? Os pensamentos que não são nossos, que não são de Deus, que é da cultura do diabo, invadem a nossa mente. E nós deixamos. Nós temos que fazer como faríamos com alguém que invadiu nossa casa. Diz assim: olha, pensamento, você não tem custódia aqui não. Essa minha mente aqui, desde a manhã, eu entreguei ela ao Senhor. Você não tem autoridade aqui. Essa terra não é sua. Esse campo não é seu. Pode bater em retirada, porque assim diz o Senhor. A minha mente é a do Senhor. E com isso, as minhas ações e sentimentos são do Senhor. Não aceite que o diabo e a cultura invada a sua mente com pensamentos destrutivos. Não negocie o terrorismo. É terrorismo que o diabo quer na sua mente. Hoje pela manhã, entregue ela ao Senhor, repreenda e renove a sua mente para que então esse ano você possa experimentar coisas boas e melhores na sua vida. Tudo começa na sua mente. Termino dizendo que precisamos aprender a levar pensamentos cativos. Levar pensamentos cativos ao Senhor. Senhor, aqui está esse pensamento. Eu agora, cativo, meus irmãos, é preso mesmo, tá? Algemar o pensamento. Algemar o pensamento de forma figurada e levá-los a Deus. Senhor, aqui está o meu pensamento. Levar o indivíduo, o pensamento. Aqui, Senhor, está o meu pensamento de culpa.
Senhor, aqui está o pensamento de vergonha. Está aqui, Senhor. Leva com o Senhor. Detém ele, leva cativo. Eu quero ser livre disso nesta manhã. Senhor, aqui está meu pensamento, meu sentimento. Senhor, leve cativo. Temos que aprender a fazer isso. Segundo, você tem a responsabilidade de colocar sua mente no lugar certo. É a sua responsabilidade. Não se faça de vítima. Não se torne um refém. Não culpe as pessoas. Decida ainda hoje, amanhã quando acordar, colocar primeiro sua mente ao Senhor, ao longo do dia adorar ao Senhor, estar pronto para responder os ataques do diabo, vigiar a sua mente, é a sua responsabilidade. E terceiro, busque primeiro o reino de Deus, sua justiça, desde o começo pela manhã, e todas as coisas que você espera e precisa serão acrescentadas. Você recebe isso nesta manhã? Pega as mãos, aplauda o Senhor nesta manhã em nome de Jesus.